Bom dia! Tudo bem com você? Comigo, tudo bem. Gente, que a segunda-feira seja muito especial para vocês, que a presença de Deus esteja com vocês por todo o dia, enchendo vocês de sabedoria, de amor, de paz, e que a alma de vocês seja curada, dia após dia, que vocês entendam que para que a nossa alma seja curada, a gente precisa ter Deus do nosso lado, ter a certeza que Ele ouve nossas orações, que Ele está pertinho de nós e que nós somos muito amados por Ele. E que todas as coisas têm seu tempo, né? E que no tempo certo a providência vai chegar. A palavra de Deus diz que para a gente não ficar ansioso por coisa alguma, né? Nem pelo que é a vez de comer, nem pelo que é a vez de beber, nem quanto ao vosso corpo, nem o que é a vez de vestir. Não é a vida mais que a comida e o corpo mais que o vestuário? Olhai as aves do céu, pois elas não semeiam nem colhem e nem ajuntam celeiros, e vosso Pai Celeste as alimenta. Vós não sois muito melhores que ela? Isso Jesus perguntou, né? Então, aqui na outra parte, Deus fala, né? Ó vós, pequena fé, portanto não fiqueis ansiosos, dizendo, que comeremos ou beberemos, ou que vamos vestir? Porque todas essas coisas os gentios buscam. Portanto, vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não fiqueis ansiosos, pois o amanhã... Não fiquei ansiosos, pois com o amanhã, porque o amanhã cuidará de si mesmo. Suficiente é cada dia o seu próprio mal. Então, gente, olha só. Por que será que a gente fica ansioso? Se a nossa ansiedade, ela não pode mudar os fatos. A nossa ansiedade, ela só pode fazer uma coisa, que é piorar a nossa saúde, né? É a única coisa que o anseio, né? O querer saber, o querer, né? Em primeiro lugar, quando a gente fica ansioso, a gente não resolve nada. A única coisa que a gente faz é ficar preocupado, né? Ficar com taquicardia, ficar com a pressão alta, né? Ficar com gastrite se tiver, comer um monte para tentar se acalmar, né? Poder produzir hormônios, né, de bem-estar, e a gente acaba com isso criando outros problemas. Por isso que Jesus lá atrás já dizia, para que a gente não fique ansioso, mas que para que todos nós, né, buscar primeiro o reino de Deus, né? O que é o reino de Deus? O que será que é o reino de Deus? Como é que eu vou buscar o reino de Deus? Buscar o reino de Deus é você buscar a presença de Deus. É você ter paz de espírito. É você confiar. É você orar e descansar no Senhor, porque você sabe que todas as coisas Ele vai resolver. Só que Ele não diz só isso. Ele fala aqui, ó. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, nós temos que buscar a Deus, mas nós temos que buscar também a sua justiça. Ou seja, como é que eu vou buscar a justiça, Grace? Como é que eu vou buscar a justiça? O que é a justiça? Né? O que é a justiça? O que é justiça? Como é que eu vou buscar a justiça? Né? Como é que eu vou fazer isso? Onde é que eu vou buscar a justiça? Com as nossas atitudes. Conhecendo a palavra de Deus, lendo a Bíblia, você vai entender que Deus nos mostra aqui como Ele quer que a gente viva. Não porque Ele quer que a gente viva melhor
para ele, porque ele quer nos punir, nos castigar. Não, ele quer que a gente seja feliz. E ele quer que a gente seja tão feliz que ele escreveu um livro que tem tudo aqui. Se a gente cumprir as coisas que tem aqui, nós vamos ser felizes. Nós vamos ter sabedoria, nós vamos ter entendimento, nós vamos ter fé, nós vamos confiar e nós vamos agir com justiça. Então aqui, quando ele fala em busquei primeiro o reino de Deus e a sua justiça, para a gente buscar a justiça. Porque Deus sabe que nós somos falhos, né? Que muitas vezes a gente é injusto com as coisas. Por quê? Porque a gente age movido pelo orgulho, pela soberba, pela raiva, pelo ressentimento, né? E Deus não quer que a gente age por essas coisas, porque isso não é fruto do Espírito. Deus quer que a gente tenha o Espírito Santo e comece a produzir os frutos do Espírito, que é bondade, né? Que é a sabedoria, né? Que é a caridade. Tem tantos frutos do Espírito que a gente poderia ficar aqui a manhã inteira falando com vocês sobre eles. Mas assim, ó, buscar a justiça é exatamente isso. É você buscar o que você ainda não tem. E alcançando, entendendo como Deus quer que a gente agir dessa forma. Não é só conhecer a palavra, é a gente agir, né? Que Deus abençoe a gente para que a gente não seja hipócrita, que conheça a palavra e não faça, né? Que a gente conheça, a gente seja diferente, que a gente conheça e Deus nos abençoe, que a gente consiga agir com justiça, né? Esquecer o eu, né? O meu orgulho, esquecer eu e agir com justiça, entende? Isso é o que Deus quer de nós. E todas as outras coisas vão ser acrescentadas. Porque a gente vai acordar cedo, a gente vai trabalhar. Por quê? Porque é justo que outra pessoa nos sustente se nós temos perna e braço para trabalhar? Não, né? Então, é justo? Não é. Então, eu vou fazer justiça. Eu vou me sustentar. Eu vou trabalhar. Eu vou viver dos frutos do meu trabalho. Ah, mas eu queria tanto ter uma faculdade. Pois é. Então, eu vou me preparar para isso. Eu vou guardar dinheiro. Eu vou trabalhar. Eu vou procurar uma bolsa. Eu vou estudar. Eu vou me dedicar. Por quê? Porque é justo eu ter um diploma se eu não vou atrás, se eu não estudo? Não. Então, a gente tem que agir com justiça e todas as coisas serão acrescentadas. Eu não vou ter comida na minha mesa se eu não trabalhar, né? Eu não vou ter um carro bom se eu não trabalhar. Aqui Deus diz para a gente não juntar tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem consomem, mas juntar tesouros no céu, que onde está o nosso tesouro estará o nosso coração. Então, isso não quer dizer que a gente não deva ter uma casa confortável ou não deva buscar dar uma vida melhor para a gente e para os nossos filhos. Não é isso. É que a gente não seja apegado a essas coisas materiais. Que a gente tenha, mas que isso não seja o nosso tesouro. Porque o nosso tesouro, ele está com Deus, ele está na vida eterna. Entende? Lá está a nossa coroa da justiça. O que é uma coroa da justiça? Eu não sei te explicar porque eu não sou teóloga, mas eu acredito que a coroa da justiça é uma coisa que está sobre a nossa cabeça e é alguma coisa justa. Ou seja, você vai receber o que você praticar aqui. Se as suas obras forem boas, aqui tem uma passagem que eu já falei para vocês, eu vou falar de novo porque eu nunca me canso de falar, até para mim mesma. Que em Mateus 6, versículo 22, fala a luz do corpo, né? A luz do corpo é o olho. Portanto, se o seu olho for puro, todo o teu corpo será cheio de luz. Olha só. O que será a pureza do olhar? Quando Deus fala que a gente tem que ser como crianças, né? O reino dos céus, né? Pra gente entrar no reino dos céus, a gente tem que ser como criança. E crianças são puras, né? Você não tem uma certa idade que eles começam até a ficar meio malvadinhos, depende, mal educados, mas em suma, as crianças pequenas, elas são puras. Você já viu uma criança
ligar se tá com a roupa melhor do que a outra, né? Uma criança, vamos supor, de 3, 4 anos, tá andando, ele não sabe quem é bom, quem é mau, ele é inocente, né? Às vezes o cara oferece um pirulito, ele pega e vai. Por quê? Porque ele não tem maldade. Ah, Grace, você tá dizendo que eu não tenho que desconfiar das pessoas, que eu não tenho que me cuidar? Não é isso, né? Mas que a gente tem que ter o coração puro. Não viver suspeitando. Óbvio, né? Se vier uma pessoa que a gente sabe que tem mau índole, que a gente sabe que aquela pessoa não tem caráter, né? A gente vai tomar cuidado, claro, né? Mas que a gente tenha o coração puro, que a gente consiga olhar para um morro e ver, aqui em casa tem um morro lindo na frente de casa, você consiga ver a beleza das árvores, dos pássaros, né? Você consiga ver o bom da vida, você consiga olhar para uma rosa e sentir o perfume dela e ver como as pétalas, elas são perfeitas, né? E aqui a palavra de Deus fala que sobre os lírios, né? Como Deus veste os lírios do campo, não vestirá melhor a vocês, né? Que são filhos. Então, a gente vê que o nosso modo de ver a vida, né? Se nossos olhos for puros, se a gente vê a vida com pureza, olhar os detalhes, ver Deus em cada coisa, porque Deus está em todo lugar. Então, em todas as coisas a gente vê e render graças. Senhor, obrigada por essa natureza. Senhor, obrigada por esse sol, né? Vai secar roupa, né? Vai deixar o dia mais quentinho, mais bonito. Senhor, obrigada pela chuva, né? Vai molhar o solo, vai regar as plantas. Obrigada, Senhor. Ser grato, ter pureza de coração. O nosso corpo ele vai ser luz, ou seja, o nosso corpo ele vai ser feliz, ele vai transmitir a felicidade. Muitas vezes as pessoas elas não vão invejar o que você tem, elas vão invejar o que você é, o seu brilho, a sua luz, né? E o que é a depressão? A depressão é quando a gente perde esse brilho, né? Quando esse brilho ele vai se apagando, se apagando, se apagando, se apagando. E você vai se sentindo fraco, sem motivação, sem fé. Gente, esse barulho é minha cachorrinha roncando, tá? Então, a depressão, ela não é falta de Deus, mas ela é uma doença da nossa alma. É quando a gente é forte por muito tempo e a gente acaba cansando, né? Fica cansado de lutar. Mas se você tá passando por isso, como eu já passei várias e várias vezes, eu vou dizer pra você, e ainda passo, né? Que a depressão, ela tem momentos, né? Que vai e volta, né? Eu vou dizer pra você que só tem uma maneira de você sair dela. É você pedindo para Jesus te puxar desse poço. É você buscar nele a força, porque toda a força procede dele. Buscar nele a força, se alimentar da palavra. Começar a agradecer por tudo. Até mesmo pela depressão. Sabe por quê? Porque tudo que a gente vive na nossa vida, ela serve para alguma coisa. A gente não existe coincidências. A gente não vai estar num lugar e encontrar uma pessoa, às vezes, que está precisando de uma palavra, precisando de uma ajuda, por acaso. Deus nos coloca em certas situações para que a gente aprenda, para que a gente evolua. E a depressão é um lugar horrível, mas é um lugar que tem saída. Eu fui puxada da depressão por Jesus, eu pedi para ele me puxar. E ele me puxou, ele me tirou, porque era um poço que eu não via saída. Humanamente era impossível de eu sair dali. O único jeito que eu via era a morte, a minha, né? Porque eu achava que as pessoas iam ficar felizes se eu morresse, que eu era um peso, né? Mas na realidade as pessoas me amavam e estavam preocupadas comigo. Então, Deus me resgatou e começou a me mostrar. Eu comecei a me alimentar da palavra todos os dias. Toda vez que a tristeza chegava, eu tirava.
eu botava um louvor, eu cantava, eu chorava, mas eu conversava com Deus. Toda vez que eu me sentia triste, eu conversava com Deus. Senhor, está acontecendo isso comigo? Por que está acontecendo isso comigo, Pai? Me ajuda, me dê sabedoria. Aqui, em Mateus 6, 7, versículo 7, capítulo 7, versículo 7, diz assim: pergunte, procure, bata. Pedi, e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate, abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós homens que, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma serpente? Então, se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está no céu dará coisas boas aos que lhe pedem. Portanto, todas as coisas que vós quereis que vos façam os homens, fazei também a eles, pois esta é a lei dos profetas. Ou seja, faça para o próximo aquilo que você queira que faça para você. Essa é a lei dos profetas que a gente dificilmente cumpre, né? Porque em algum momento da nossa vida vai acontecer que a gente vai agir não como a gente gostaria que as pessoas agissem com a gente, porque a gente tá ocupado, tá com a cabeça cheia de coisas, né? Tá naquela correria do dia a dia e acaba ficando cego para certas coisas, né? Mas quando você está em dia com a sua oração, em dia com a leitura da palavra, quando você inicia o seu dia com a sua oração, lendo a palavra de manhã, durante todo o dia, quando acontecer situações assim, você vai lembrar da palavra que você ouviu de manhã, porque Deus já sabe o que vai acontecer. Então Ele já vai te preparar de manhã cedo para que você haja conforme você gostaria que agisse com você. E aqui Deus fala que a gente tem que pedir. Se a gente pedir para Ele, se a gente pedir para Ele nos curar da depressão, acha que Ele vai deixar nós morrermos? Ele ainda disse, vocês que são maus sabem dar coisas boas aos vossos filhos. O que Deus vai fazer então? Se Ele tem um amor que excede todo o entendimento. Mas aqui diz que a gente tem que pedir. Que a gente tem que buscar. Que a gente tem que bater na porta. Bater. Como é que a gente bate na porta? A gente pode bater, a gente pode tocar a campainha. Espiritualmente a gente pode orar. Quando você dobra o seu joelho e você começa a orar, você está batendo na porta do céu. Né? Você está buscando a presença de Deus. E você vai pedir. E vai lhe ser dado. Se o que você pedir for com justiça, for justo. Principalmente se vocês cumprir a lei dos profetas e fazer aos homens o que vocês querem que sejam feito para vocês. Você vai colher os frutos disso. Deus não faz nada para ele. Você acha que ele fez essa terra linda, cheia de plantas maravilhosas, mar, natureza? Ele fez para ele fez para nós. A nossa natureza mal não consegue entender a dimensão e a grandiosidade do nosso Deus. Como Ele é maravilhoso. Né? Então, quando Ele manda a gente fazer para o outro aquilo que a gente quer que seja feito para nós, a gente quebra o ciclo vicioso do mal. Porque aquela pessoa, quando faz algo ruim para nós, né, ela espera o quê? Ou ele espera o quê? Que a gente retribua com o mal. Né? Que a gente se ire. Mas quando a gente age com aquela pessoa não baseado no que a pessoa nos fez, mas baseado no que nós somos, na justiça de Deus, cumprindo a lei que quer que a gente faça para o outro aquilo, não aquilo que ele nos fez, mas aquilo que eu gostaria que ele fizesse por mim, a gente quebra o ciclo do mal. A gente envergonha o adversário,
E aquela pessoa vai começar a te ver com outros olhos. Vai começar a vir a mudança. E você mesmo vai começar a perceber a mudança dentro de você. Aí você diz, ai, Grace, mas eu faço para os outros, mas as pessoas não fazem para mim. Claro, porque o adversário ele vai querer o quê? Ele vai querer que você canse de fazer o bem. Ele vai querer que você canse de se doar. Mas você não está fazendo para o outro, você está fazendo para você mesmo. Porque o tesouro, o seu tesouro, ele está lá no céu. A sua coroa da justiça está lá no céu. É lá que você vai receber. Eu não sei se é céu, não sei se é uma cidade, eu não sei se é outro planeta, não sei se é outra galáxia, não sei o que é. Mas eu sei o que diz a palavra. Não é possível que todas as outras coisas sejam corretas e o que eu não compreendo na minha dimensão humana não seja verdade, né? A gente não pode tentar compreender Deus pela nossa visão humana, porque nossa visão humana é limitada. Nossa visão humana é de criatura, não é de criador. Então, lá no céu você vai receber a sua coroa da justiça. Ou seja, você vai receber o que você fez aqui. Ah, vou fazer para receber? Não, você vai fazer porque quando você fizer isso, você vai receber a recompensa. E não é das pessoas, não é de Deus, porque Deus vai te recompensar com paz de espírito. Você vai dormir tranquilo, sabendo que você fez o melhor que você podia nesse dia. Você vai descansar no Senhor. Você vai ter esperança. Você vai ter coragem de ir lá bater na porta dele, porque você está em paz com sua consciência e com seus atos. Não vê que Adão e Eva, quando pecaram, eles se esconderam de Deus? Você teve que procurar por eles? Eles se esconderam. Estavam envergonhados. Né? E a gente também, quando a gente comete alguma atitude errada, a gente se envergonha. E Davi, aqui na Bíblia fala, Davi, ele foi uma pessoa que ele assassinou, que ele adulterou, né? Mas Deus perdoou ele, sabe por quê? Porque assim que ele fez, ele se arrependeu de coração. Ele não fez por maldade. Ele não fez por maldade. Ele fez por desespero. Deus conhecia o coração. Eu não conheço o coração de Davi, mas Deus conhecia. E Deus amava tanto Davi que Salomão era para ter sofrido algumas consequências de seus erros, mas Deus não permitiu que ele sofresse por amor a Davi. Olha só como Deus amava Davi, mesmo ele tendo seus pecados. Então, que a gente não se repreenda pelos nossos pecados e não peque mais ainda, ficando com vergonha de bater na porta de Deus, de conversar com Ele, né? E hoje a gente vive outro momento, antes a gente precisava discar, né, pra pessoa, né? Hoje em dia, a gente tem Wi-Fi, a gente não enxerga o Wi-Fi, né? Como a gente não enxerga a fé? Mas nós temos uma ligação com o Criador, nós temos uma parte dele dentro de nós temos o fôlego de vida do Criador. Então, a gente não vai procurar Deus fora de nós, a gente vai procurar Deus dentro de nós. Por isso que Jesus dizia, entra no teu quarto, fecha a tua porta, conversa com Deus em secreto, né? E em secreto ele vai te responder, não é na frente das pessoas, ele vai te responder quando você buscar de coração, quando você estiver sozinho, você vai se conectar. É algo que tem dentro de você. Você não precisa buscar, não está longe, está dentro de você. Você só precisa ter os olhos puros para poder enxergar. A palavra de Deus diz que as pessoas que têm o coração puro conseguirão ver a Deus. Será que é ver fisicamente ou será que é ver a beleza dele em todas as coisas? Porque a gente está com pureza de coração. A gente está se aproximando do que Deus quer que a gente seja. Assim como crianças, Jesus não falou, você vai ter que voltar na barriga da sua mãe e ser uma criança pequena. Não, Deus quer que... Ele sabe que é possível a gente ter pureza de coração, porque a gente já foi puro um dia. E a maldade do mundo foi nos transformando, mas a bondade tem um poder muito maior de nos transformar. Muito maior. E tudo é possível para aquele que crê. E em Deus a gente pode todas as coisas. E a nossa força vem de Deus. Então que nessa manhã você se sinta renovado, assim como eu estou, em falar com vocês.
Todos os dias de manhã, depois que eu gravo o vídeo, vocês pensam que eu fico orgulhosa? Eu morro de vergonha de estar aqui falando com vocês. Eu morro de vergonha. Olha, eu relutei muito. São pelo menos uns 4 anos relutando em fazer vídeos. Quem sabe meu canalzinho lá no YouTube vai ver que eu fiz uns vídeos atrás e eu parei de fazer porque eu tinha vergonha de aparecer, vergonha do que os outros iam falar. Olha que boba que eu era. Se a pessoa que é mais beneficiada com os meus vídeos, sou eu mesma. Porque assim como Deus me renova, Ele renova você também que está aí do outro lado. E isso vai ficar para sempre. Talvez eu nem esteja mais aqui, as pessoas ainda estejam assistindo. Então, olha como o mal, ele trabalha na mente da gente para que a gente não faça o que Deus quer que a gente faça. Então, que nessa manhã você se sinta renovado, você se sinta feliz, que você lute contra as trevas, que os seus olhos sejam puros, sejam bons, que você consiga ver o mundo, a beleza de cada coisa. Se você não consegue ver, tira um tempinho do seu café, e dê uma olhada. Vai, não sei onde que tem, todo lugar tem uma arvorezinha, uma plantinha, né? Vai lá e olha, foca naquela plantinha, olha cada detalhezinho, cada coisinha, você vai pensar assim, meu Deus, Deus fez tudo tão perfeito, quem dirá eu que fui feita em imagem e semelhança dele? Olha que boba que sou eu que não oro e não busco ele, né? Então, que nessa manhã você se sinta renovado, que você peça, bata na porta de Deus mesmo, bata, se você você não vai ter como ele dizer assim, ó, não vou te atender hoje não quero, não. Porque se nós somos maus, sabemos dar boas coisas aos filhos, quem dirá o nosso Pai que está no céu? Se seu filho for bater na sua porta, você vai negar de atender ele? Meu Deus, né? Jamais. Então, bata na porta do Pai, peça para ele e vai ser dado. Se o que você pedir for com justiça, você tiver merecimento, fora a sabedoria, que a sabedoria é dada a todo aquele que pede, né? Você pedir a proteção, a bênção. Não tô falando de coisas materiais, tô falando de coisas espirituais. Então, gente, nessa manhã eu quero orar por vocês, senão eu vou estender muito o vídeo aqui. E eu preciso trabalhar, tá bom? Vamos orar a Deus, vamos pedir para Ele nos abençoar no dia de hoje. Você quer orar comigo? Então vamos lá. Paizinho amado, querido Deus, nesta manhã, Senhor, estamos aqui na Tua presença, Pai. Eu não sei quantas pessoas, Pai, estão assistindo esse vídeo ou ainda vão assistir, Senhor, mas eu peço, Senhor, que a Tua paz, a Tua bondade, Senhor, a Tua misericórdia alcance cada um deles, Senhor, nesse momento. Pai, abençoa eles, Pai, com paz, alegria, sabedoria, com esperança, Senhor, com justiça, Pai, com força, Pai. Levanta aquele que está caído, Senhor. Ajuda essas pessoas, Senhor, que estão em depressão, que estão com síndrome do pânico, Senhor. Tira elas, Pai, desse mar de sofrimento, Senhor. Dê a sua boia, Senhor, e puxe elas para a terra firme, Pai. Pai, nos ajude no dia de hoje, Pai, que a nossa semana seja abençoada, que o nosso dia seja abençoado, Senhor, que a gente possa, Senhor, cumprir a lei dos profetas, Senhor, e fazer para o outro aquilo que a gente quer que seja feito para nós, que nós não sejamos hipócritas, Senhor, em conhecer a Tua palavra e não praticar. Nos ajude, Senhor, a sermos melhores a cada dia, a cada hora, a cada minuto. Pai, perdoa os nossos pecados de 1 minuto para trás, Senhor. E nos revigore, Senhor, e nos fortaleça para que a gente possa, a partir de hoje, Senhor, sermos diferentes, sermos melhores, sermos segundo o Teu coração. Pai, nesta manhã, nós te pedimos e te agradecemos em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém. Gente, um beijo grande para vocês. Eu espero conseguir gravar uns stories, alguma coisa, né? Se eu não conseguir, me perdoem, mas eu espero que eu consiga estar mais um pouquinho aqui com vocês, tá bom? Um beijo grande, dia abençoado para vocês e tchau, tchau.